Eu tenho medo que Belo Horizonte, eu tenho medo de Minas Gerais. Eu tenho medo que Natal Vitória, eu tenho medo Goiânia, Goiás. Eu tenho medo Salvador, Bahia, eu tenho medo Belém do Pará. Eu tenho medo Pai, Filho e Espírito Santo, São Paulo. Eu tenho medo, eu tenho sede de Iguá. Eu tenho medo um Rio, um Porto Alegre, um Recife. Eu tenho medo Paraíba, medo Paranapá. Eu tenho medo Estrela do Norte, paixão, morte é certeza, medo Fortaleza, medo Ceará. Não sei a melodia. Vamos lá. Muito bem. O tema do nosso podcast, ou a gente faz um mistério? Ô, pessoal, Não, já foi anunciado. já foi anunciado. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Um Rio, um Porto Alegre. Tu tens medo? Se tu tens medo, então não podes deixar de ouvir este podcast. Tu és humano. Tu és humano, primeiro. Podia ter cantado aquela do Raul Seixas também. Mas aí ele não gostaria de ser colocado junto com o Belchior. Junto com o Belchior. Então, Tem que respeitar. Respeitar. Essa é a democracia dos mortos. Não, né? eu respeito. Muito Qualquer bem. coisa pode ser. Então, pessoal, acaso alguém nessa semana, ou na semana passada, ou há 4 anos, quantos anos, sei lá, uns 10 anos, está tentando apavorar, está tentando te apavorar na internet? Pois é. Não tenhais medo, pois. Bem mais que os pássaros valeis vós. Não tenhas medo. Esse é o recado. Esse é o recado. Bom, mas Vocês vieram à o medo conclusão? pode ser uma motivação, assim, o medo move. Olha, Move. Deveria mover? Não. Porque devia ser por isso, deveria ser o temor de Deus Exato, é o princípio deveríamos- da sabedoria. Porque temor não é medo, aí vamos lá. o temor. Mas peraí, É. eu sempre tentei entender isso. Tá, Qual que é a em grego diferença? só existe uma palavra. Só Alphobos. existe alphobos, né? o- Alphobos tuteu. Toda educação, o princípio de toda educação é O temor. alphobos tuteu. Segundo, assim, quando a gente estuda educação patrística, Muito bem. quando se fala em paideia, se fala só nisso. Paideia, alphobos tuteu esti. Alphobos tuteu. Entophobo tuteu. Paidein, né? Educar no temor de Deus. Aí todo mundo, Orígenes, Clemente de Alexandria, São Basílio, São João Crisóstomo, tudo é isso aí. Sim. Mas é temor. Aí em latim a sim. gente sempre traduz nunca por metus e sempre por timor. Timor. Timeo metuo. Certo. Qual que é a diferença? Podemos É porque o colocar grego não em- tem metus. O grego só tem timor. A gente que quando vai falar grego e quer dizer medo, metus, traduzindo do latim para o grego a gente diz phobos. Mas Sim, uma phobos é só pessoa- timor. Uma pessoa pode pensar que são sinônimos. Né? Não são, porque timor é aquilo que a gente diria respeito, né? Reverência. Reverência, respeito Respeito. Exatamente. e tal. Né? E aí, claro, qual é o... Mas com um medinho saudável no fundo, assim, porque Deus pode te aniquilar da existência, pelo menos pode te jogar no fundo da guiena e daí tu tá ferrado. Tem esse medinho também. Não, mas Não? esse não, aí é que tá, esse é o que não pode ser. Tu não pode ser virtuoso por medo do inferno. Isso aí não... Claro que pode, Tá? já é melhor que nada, mas não é essa a grande Não é a motivação. sua A perfeição grande- Não. da alma humana. Talvez para as almas mais, ou melhor, para inexperiência da vida, assim, esse seja um dos primeiros medos que se apresenta, ou pelo menos depois ele se apresenta de diferentes modos. Então eu tenho medo, por exemplo, poderia ter medo de Avião. me tornar algo que não quero ser, né? Tanto é que nós sempre pedimos na oração que Deus nos livre do mal, nesse sentido. E do mal, não da maçã, né? Então não cantem ser libera-nos a malo. E a maçã. Aí livrar-nos da maçã, tem sempre malo. Mas eu acho que simbolicamente é interessante. É legal. Livrar da maçã? Mas beleza, assim. Tá, então, como é que é, Aurora? Como é Então. que tu dizias? Oi? Como é que tu dizias ali? Não, eu dizia que
que eu estava dizendo? Eu estava dizendo que o medo... Tá? Que o medo ele se apresenta de vez em quando. Ele aparece. Ele Todos os dias. Todos os dias na tu- timeline. Na timeline o medo Também está conhecido aparecendo. como linha do tempo. A linha do tempo está trazendo a linha do medo agora. A linha do medo. A linha do medo. Inauguremos a linha do medo. É a linha do medo. Então, se você tem medo, compre meu curso. Comprei Entendeu? o curso. Compre- Como não ter medo. Como não ter medo. Ou como ter medo, sei Ou lá como- por quê. ou como O ter pessoal tá vendendo medo e não... Sei lá, olha... Então, Nós vamos cair... Olha, sinceramente, eu já vou adiantar que nós vamos cair no mesmo esquema que eles, certo? De encontrar essa... É um percurso natural, né? De tentar encontrar a causa dos problemas, né? E uma causa remota. Só que ela nunca é remota o suficiente. Ué? será que não trouxemos isqueiro? Não, acabei de acender. Acabou de acender. Não, tá aqui. Ah, tá aí. E a causa está no pecado original, né? Então, no primeiro, não, as outras todas são consequências. E tomar consequência pela causa é sempre, a gente acaba, aqui nesse podcast, a gente sempre caiu nisso aí de novo, né? Que é normal. É o mesmo coisa do Woody Allen, aquele, né? Não assistam filmes do Meia-Noite em Paris. O cara achando que nos anos 20 era legal porque tinha o Hemingway, tinha o pessoal todo ali, né, em Paris. E nos anos 20 tá todo mundo deprimido porque não tinha não sei quem mais pra trás. Não, porque não tinha Exato. o iluminismo, né? O iluminismo. E no iluminismo todo mundo quer viver na Renascença, né? Na Renascença todo mundo quer viver na Grécia Antiga. E assim por diante. E assim por diante. Isso é interessante, né? Essa coisa de querer viver numa época, no estereótipo da época passada. Porque porque o homem, né? O pessoal esquece quem nós somos. Assim. É a mesma coisa sempre, de um certo modo, por uma certa visão, nós somos os mesmos. Assim. Sim, sim. E aí é que tá. Então, assim, não, mas é que foi na Constituição de 88. Aí o cara diz, ali que foi por foi isso no que concílio. foi depois, não, foi o Concílio Vaticano II. Não, na verdade não foi ali na modernidade, com não sei o que. Que assim, ó, vamos lá, o que os caras põem, né, na internet? Assim, o medo ou é o fim dos tempos, ou a igreja tá dominada por não sei quem, pela maçonaria, pode ser, caras assim, ou a conjuntura política vai nos levar a nos transformar em outros países sul-americanos, sendo que nós já somos né? Então a situação já não é tão boa, vamos dizer. Eles vão transformar em outros piores. Né? Não, mas não é. Eu prefiro não citar nomes, mas... Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Hoje é Belchior, é a trilha. É a trilha. Exato. Então tem todos esses medos aí. Né? Só que assim, na Grécia Antiga os caras mataram Sócrates. Né? Ali no medievo os caras, né, em Florença os caras mandaram o Mas tu é Dante. contra a pena de morte, mano? Não falei que tava errado. Mas assim... Eu sou contra, só pra deixar. Eu não sou. Exilaram o Dante, né, na Florença ali Estou citando um caso, assim, né? De coisas ruins que aconteceram. Pô, cara, exilaram o Ovídio, cara. Exilaram o Clístenes. Ostracizaram o criador O criador do ostracismo. Porque isso é genial, né? Ostracizar o cara que inventou o ostracismo é a melhor coisa que isso. Sim, porque ele foi muito famoso e todo mundo gostou muito daquilo, assim. Uau, o cara é muito bom. Logo... todo mundo, Temístocles, todo mundo foi ostracizado. Isso é maravilhoso. Assim como no Colégio São José, todo mundo é ostracizado também. Sim. Todos os alunos, especialmente da vida. Pra quem não sabe, é o seguinte, né? Quando alguém diz uma coisa idiota na aula, se tiver 3 votos, não é 3.000, né? Em Atenas era 3.000 votos. A gente fez aqui com 3 votos. O sujeito é expulso, ostracizado da sala, ele precisa ficar 15 minutos fora, né? Então esse é o... É um mecanismo bom. É um mecanismo democrático. O pessoal aprende. Assim.
Então, sei lá, na Renascença eles mataram o Thomas More, né? E assim vai. Então, em todos os tempos, alguém estava morrendo, né? Estava tendo convulsões sociais, estava Mudando a Constituição. mudando aí, reforma protestante, guerras religiosas, não sei o quê. E os caras, mas o bom era naquela época. Como é que pode isso? Eu não sei. E aí os caras olham hoje em dia que, tá uma porcaria esse país aqui, agora vai degringolar. Pode ser. Não vou dizer que não, mas é porque isso é o normal da história humana, é isso, assim, tem uns períodos mais ou menos de paz, assim, e depois são os períodos de convulsão, de catástrofe e coisas. Infelizmente, tá faltando, acho que um pouco de estudo da história, assim, bem básico. Não, tá faltando bastante. Porque Tá faltando história bastante. Parece que é o que o pessoal mais estuda e que menos conhece. Eu não tô dizendo para não ter medo por causa disso. Eu tô dizendo que Então, isso eu tô dizendo fato. Que não tem que ter medo. Eu tava conversando com a... Fato. Não, é que o medo vem. O medo é animal, né? Ele vem, assim. Não é um controle racional que possa dizer para, medo. E ele para. Então, a pessoa vai ter medo nesse sentido, assim. Tá, mas ela precisa buscar os perfis que... Não tô dizendo. Né, seguir gente que fala sobre o fim dos tempos, sobre não sei o que. Pois é, exatamente. O que adianta, né? O que adianta o cara ficar o dia inteiro vendo notícias ruins? E geralmente esses perfis... são tão ruins assim. Aí tá, geralmente essas pessoas fazem recortes das notícias ruins. Não, é a linguagem que é utilizada. Não é a realidade, os caras criam uma ideologia, certo? Né? Eu tô falando aqui de direita, tá? Os caras da direita criam uma ideologia... quem faz essas coisas de medo é a gente da direita. Não, exato, porque a ideologia da esquerda é justamente esperar um futuro... A esquerda acusa, normalmente. Ela pega e já vai numa acusação assim, não, isso aqui aconteceu e tem que ser punido, tem que ser resolvido e não sei o quê, porque eles realmente têm meios para resolver as coisas, né? Aí a direita não, a direita as coisas vão, tudo vai acabar. Tudo vai piorar, tudo vai degringolar. O Brasil vai... E uma coisa que eu conversava... E olha só, no meio disso tudo uma coisa não acontece. Estudar. Não, estudar não pode. Porque é que o estudo... Não dá tempo, não tem tempo, né? Cara, é que o estudo... Aí que tá, olha outras só. prioridades. Olha só, eu tava conversando com a minha esposa, a excelentíssima Bianca, sobre essa coisa da quantidade de estudo, né? Pô, o cara que estuda pra caramba. Tem duas coisas, né? Tu tem uma vida pra construir. Isso é verdade. Tu tem uma vida pra construir, tu tem as coisas úteis da vida. Mas o estudo, ele vamos dizer assim que, vocês talvez concordem ou não comigo, eu acho que o estudo ele tem uma boa dose de repertório. Ele é um grande repertório. Na hora do vamos ver, na hora do medo, ou na hora da pergunta, aquela necessidade que nos aparece, nós vamos buscar as nossas respostas por onde? Certo? Perfil do Instagram. Só que aí o cara não tem estudo, o cara não lê, ele não tem ou ele lê alguma coisa, mas aquilo ali também não se resolve dúvida, também não há meditação. O pessoal anda lendo muita coisa muito difícil, né? Que não dá para entender, assim. Que não consegue entender. Eu quero ler o Paideia do Werner Jäger, né? Eu comecei eu li a terceira vez que eu vou ler. Muito bem, Cris, tu vai falar de um negócio muito importante agora. Né? Foi a terceira vez. Eu li vários trechos esparsos, assim, não li com ordem e tal. E agora, semana passada, eu comecei e aí depois, em 2020, eu li inteiro, de cabo a rabo. É um livro pancada, difícil de entender mesmo. E te dou os parabéns, né? E aí agora eu comecei a ler de novo, porque é um dos melhores livros escritos sobre educação e talvez o melhor, é o grande livro da educação. Aí eu pego e digo isso, certo? Esse livro aqui é o melhor. Aí o cara, ele pega, ele nunca leu nada de educação, nunca leu História da Grécia. Ele não sabe nem... Nunca leu um diálogo de Platão, nem um livro de História da Filosofia simplificado sobre Platão. Ou você quer ouvir falar sobre os autores gregos, não precisa ser um babaca, pode ser, sei lá, o do Julián Marias, certo? Leu ali a parte do Platão do Julián Marias? Não, nem isso. Então, o cara vai ler... Cara, assim, eu vou dizer, a introdução do Werner Jäger não dá para passar para frente, tá? Tu não consegue terminar aquilo se tu não tiveres pelo menos 600 horas de leitura sobre Grécia e sobre cultura,
sobre o que... Não, tu não pode se deparar pela primeira vez na vida com aquele conceito de cultura do Varrão e Cícero, e que explica o que é paideia, ali no Werner Jäger. Isso ele dá por pressuposto que qualquer um dos seus leitores já conheça muito bem isso. Ele não está escrevendo para ti, certo? Ele está escrevendo para pessoas que já conhecem Cícero, que conhecem o Varrão, e que conhecem todos aqueles autores ali que ele está falando. Ele não é um livro de introdução ao pensamento pedagógico dos gregos, é um livro de conclusão, certo? Que ainda não foi ultrapassado, né? Nós temos aí, sei lá, 100 anos do livro. Não é uma refeição, é a digestão. É a digestão, de algo de muito 2.500 anos, pelo menos. E aí, o que o cara quer? Mas eu ouvi dizer que o Paideia é, sim, o melhor livro de todos e tal. E, claro, tu pode ler aqui no Convívio, ou tu pode ler como leram os alunos do José Munir Nasser, lá em Paranavaí, que ele pegou, fez lia com o pessoal e durante 3 anos, eu acho, lia trecho por trecho e aí parava. Cícero, quem foi Cícero? Papai, só que aí eu já alerto o pessoal, é um saco isso aí. É muito tempo. É uma droga. Aí tu não quer ler Cícero, tu não quer ler Platão, tu não quer ler nenhuma poesia, poesia é outra coisa, não tem nada a ver. Qualquer resumo que o Munir Nasser possa dar ali na aula sobre o Cícero nada. É só olha, esse cara aqui existiu ali século I antes de Cristo, coisa assim. Sim, mas é para tu ler o livro, né? Só que a impressão é que dá que o pessoal ouve as aulas do Munir Nasser e não lê o livro. Não, mas... ou ouve a aula antes de ler o livro. O que é bastante interessante. Ou antes ou depois você tem que ler, mas Voltamos que àquela ler. História de ler a introdução antes de ler a obra, e a introdução tenta te explicar a obra que tu não leu e pronto. Dá um pane. Eu acho legal ler introduções então, pra tu ter uma direção, aí o cara não vai... que a obra tá dizendo. Porque a biblioteca do pessoal tá muito boa. Depende de quem tu lê, sim. A biblioteca tá boa. A biblioteca tá boa. Pô, o cara compra aí os livros da Vídeo Editorial, né, do CEDET ali todos, aí realizações, não sei o que e tal. O cara compra tudo isso aí. E não tira do pacotinho se não for ler. Não tira do pacotinho, porque depois vai mofar. Não, se tu não for ler, não tira, porque vai mofar mais rápido. Pois é. Daqui em Porto Alegre mofa. Eu não só tiro, como eu pego uma tesoura e corto a orelha, que eu odeio a orelha. E a maior heresia que eu fiz aí nos últimos tempos foi pegar 5 livros que eu tinha de capa dura, arrancar e botar uma capa mole. Certo? Porque é horrível tu ler. E, é mais pesado. Eu ponho na mochila ali, leio no ônibus, leio viajando. Tu vai carregar um livro de capa dura. Entre 2 livros de capa dura, tu pega e tu consegue levar 3 daí. Se for de capa mole. Então, e como eu tava, olha só, como eu tava dizendo, então tem a gente, sei lá, quem busca estudar bastante, começa a acumular um certo repertório. Tá? Então acumula um repertório sobre história, começa a ver quais são os atos humanos que se repetem, quais são os atos humanos que aparecem pontualmente em certas ocasiões de crise, ou não, ou em paz, né? Então começa a acumular uma ideia, né? Começa a vir, então, uma ideia, uma forma humana automaticamente. Eu acho que não precisa... Claro, tem que meditar um pouco sobre essas leituras, no mínimo. Mas essa forma começa a aparecer. Sim. E no momento em que... Mas quando que a pessoa realmente não consegue formar, ou melhor, quando a pessoa realmente não pode formar essas coisas, ou não faz isso, ela está sujeita... Aí sim, aí eu ponho um medo aqui agora. Eu ponho um medo. O cara está sujeito ao quê? O curso do Eduardo. Nunca serão. O cara está sujeito a qualquer opinião babaca. Realmente, isso aí parece uma coisa arquissabida, mas não, pense por um outro lado. Você está sujeito a qualquer opinião babaca sobre ameaças, né, do futuro, qualquer atitude ridícula, até mesmo coisas ridículas que aparecem, assim, coisas vexaminosas. Tá? Que são expostas, e nós compramos isso quando nós não temos uma boa noção de quem é o ser humano, de como funciona isso. Então, assim, no fim das contas, se tu tens medo, ou se as coisas te põem medo, se tu tens medo do amanhã, se tu te preocupas o tempo todo com o amanhã, como nós conversávamos sobre isso ontem, tá? Então, assim, tem alguma coisa errada.
E é um estudo. Mas é um estudo esse assim, eu preciso estudar agora para me tornar um acadêmico. Não, tu precisa apenas conhecer aquilo que te antecedeu, né? Aquilo que precedeu, ou melhor, é isso? Precedeu, mas né? é que isso aí, tu falaste bem, estudo acadêmico. Hoje em dia, o pessoal, todo mundo confunde estudo acadêmico com estudo. Ele acha assim, se eu começar a estudar história, eu vou ter que estudar tanto quanto um acadêmico de história, um bacharel de história, um mestre de história. E não é isso, né? Nós estamos falando de um estudo básico que todo mundo tem que ter se quiser se guiar bem na vida, na sociedade, na cultura. Existe um estudo básico disso que não é o estudo técnico acadêmico aprofundado, que vai nas fontes, que vai lá ver o documento onde está registrado certa ação e qual é a validade desse documento, qual não é. Porque o acadêmico ele faz isso para que tu possas estudar e não precise fazer. Exatamente, ele vai digerir algo. Eu acho que tu tem que fazer isso aí. Eu acho que não precisa fazer isso aí mesmo. Assim, tem gente dedicada a isso, principalmente alemães. Que escreve uma tese de 150 páginas sobre a pronúncia do sigma no primeiro quartel do século III a.C. Certo? Não, aí é uma coisa interessante que, olha, o professor ou a pessoa culta, ela pode traduzir isso às outras, ela pode ajudar as outras. Acho que isso já é um ato, já é como é que a gente diz? Uma obra, né? Um tipo de obra de misericórdia. Então, sim. Mas é que ensinar. E aí que tá, né? Não, para adquirir um repertório, ter uma ideia de como viver, ou melhor, ter essa base para depois tomar as decisões, eu acho que isso é o fundamental aqui, né? As pessoas não conseguem mais tomar as decisões. Tá? O cara já não consegue mais pensar assim, tem A, B e C. Né? Se A é igual a tal coisa, B é assim, logo C é tal coisa. Ninguém consegue mais pegar os dados que possui na vida. Não, porque não tem dado? Ou porque não tem os dados, ou porque não olha para os dados também, não sabe, nunca praticou nem o segundo passo, seria a meditação. Não precisa, até mesmo antes da leitura é bom meditar um pouco sobre a própria experiência. Né? Então, se o cara parasse para pensar um pouco na própria experiência, ele já adiantaria o trabalho dele. Eu acredito nisso, eu acredito que a própria experiência puxa para a leitura de coisas mais elevadas. Se tu realmente pensares sobre a tua vida, não, mas eu não quero pensar. Eu quero receber respostas prontas. Bom. Então tu vai receber, então assim, tu estás condenado, aí sim, outro medo, estás condenado a receber as piores respostas de pessoas que não estão preocupadas contigo. Que eu acho que é o pior, né? Não, é que não dá nem para dizer que vai ser isso, mas que é a possibilidade muito forte de tu seja conduzido por pessoas ou burras ou mal intencionadas é muito grande. Se tu não tem nenhuma capacidade de processar os dados por ti mesmo. Ou burras ou mal intencionadas. Então vamos dizer que a existência de pessoas burras, ensinando a melhor das hipóteses, assim. Porque pelo menos não está mal intencionado. Mas, exato. Mas olha só, eu lembrei de uma coisa aqui, né? A semana passada eu li, né? Tava bem impressionado, até no início da semana eu li uns trechos ali pro pessoal e comentei no almoço aqui. Do Sérgio Buarque de Holanda, né? Eu nunca tinha lido mesmo, né? Nunca tinha lido, comecei esse ano a ler esses autores brasileiros aí, sociólogos e tal. Não vou dizer assim que, meu Deus, né? Que grande tesouro que eu descobri. Não, calma, né? A gente lê muita coisa que não é nenhum tesouro, mas que é importante ser lida também, muito interessante. Não só pelo conteúdo daquilo ali, mas por conhecer. O principal é conhecer as pessoas, né? Conhecer pessoas que viveram no mesmo país que tu, numa época tão recente, assim, certo? Que nasceram né, livros que têm 80 anos. Isso aí também ajuda muito a entender os livros de 800 e de 8.000 anos. Não tem nenhum livro de 8.000 anos, tá? Mas vamos lá. Poderia ter o... E aí, aí tu fala assim de medo, e aí ele dá duas alternativas de interpretação do brasileiro, né, e do ibérico em geral e tal, e da formação do Brasil,
com essa raiz europeia, né? Então ele diz, olha, existe a grande massa mesmo, o português ele se deu muito bem com o indígena na costa, porque era um pessoal com o mesmo estilo de vida, no sentido de serem aventureiros, né? Ele põe ali, existe o trabalhador e o aventureiro, e a civilização precisa desses dois tipos de pessoas, porque sem o aventureiro a gente não começa nada, e sem o trabalhador a gente não continua nada, né? E ele põe ali como um dos problemas do Brasil é que a gente tem muito aventureiro, porque o português já é aventureiro, chegou aqui o tupi da costa, ele é aventureiro também, e eles se deram muito bem no início, porque enquanto tinha que extrativista, né, pegar pau-brasil e outros produtos que tinha que entrar no mato e trazer, o índio adorava isso, né? O tupi, para ele estava beleza, assim, o português pagava e ia para atrás de outros lugares e tudo, e tá todo mundo andando e se aventurando, né? Mas não faziam nada, vamos assentar aqui e construir uma cidade, isso aí não tem, né? Mas cuidar da terra, não. O português sabia plantar já, né? Já tinha agricultura. Chegaram aqui, o que eles fizeram? Trouxeram as técnicas? Não. Usaram as técnicas do índio, do tupi, que era queimar, botar fogo nos negócios e tal, e que empobrecia a terra, né? Não, cana-de-açúcar, ela dá mesmo queimando. E depois, quando não der mais para plantar, a gente planta em outro lugar, se aventura de novo. Por que eu vou me preocupar que essa terra dê para até 8 gerações aqui podendo plantar? Bom, para as duas coisas, tanto para ser trabalhador quanto para ser aventureiro, vamos pensar assim, não, eu sou o tipo mais trabalhador, porque eu sou descendente de italiano e alemão, que é um tipo... Italiano do norte, né? Italiano do norte, não é? O cara é da Calábria, da Sicília, e coisa assim, é outra coisa, né? Pirata daí. É pirata, é moro, né? Aquele pessoal ali meio, né? Mais norte da África que Europa, né? Mas italiano do norte é aquilo, né? O cara, não, eu sou descendente de italiano, de alemão, então eu tenho outra... Eu sou mais trabalhador, eu sou mais apegado à terra, né? Ali onde eu vou enterrar os meus antepassados, eu vou... Pô, essa casa aqui eu recebi de herança, já era do meu bisavô, não sei o quê, coisa que é muito raro de tu ver no Brasil, assim. Eu não conheço ninguém, assim, que vive ainda numa casa que era do bisavô, na terra que era do bisavô e coisas assim, né? Então, existem esses dois tipos. Dá para ter medo sendo aventureiro ou trabalhador? Não, as duas coisas, tu precisa de uma coragem imensa, porque, olha, para aventura nem se fala, né? Enfrentar o desconhecido. E isso a gente vê que permanece, de certa forma, em toda a cultura do Sudeste, né? De matriz bandeirante, assim, então, pratique de São Paulo, Minas, Goiás e depois no Centro-Oeste ali e tal, tu é descendente de aventureiros, né? Pô, é gente que tá louco, né? O cara saía do nada, assim, simplesmente ia caminhando. Vamos ver o que tem, vamos ver o que dá, né? Dá para ter medo fazendo isso? Ai, não, mas é que o Marquês do Pombal, não sei o quê, os caras, né? Pô, não. O governo de Portugal, então, não, os caras fizeram isso quando nem existia país, certo? Ele estava entrando num território, ele sem pátria, certo? Entrando num território do dominador e não... Ou seja, é muita coragem, certo? O pessoal que desbravou todo o sertão ali, né? Se tu leu o Euclides da Cunha ali, as primeiras... Pô, eu não quero nem ir lá para visitar hoje com carro e água o suficiente e tudo isso, com possibilidade de se resgatar de helicóptero. Imagina se eu vou do nada, assim, me estabelecer lá, né? Um lugar inóspito mesmo, na Caatinga e tudo isso. É bem difícil. E para ser trabalhador também, porque tu vai contar que, olha, talvez a safra do ano que vem não dê, certo? Tem a geada, tem a chuva, tem a enchente, tem a seca, e tu não tem o que comer, certo? Mas, não, eu vou ficar aqui, vou continuar trabalhando, vou me precaver, vou me privar, prescindir de várias coisas, de vários confortos e tal, para manter a minha terra, para manter a estrutura e me manter fixado. Então, assim,
qual é a terceira alternativa? Vocês que têm medo, vocês que acham que agora não adianta mais, agora tem a guerra da Ucrânia, agora tem não sei o quê, agora tem o fim do mundo, agora a igreja acabou, tiraram tudo de católico que tinha na liturgia, né, e tal, e aí veio esse missal novo e não sei o quê. Agora, qual é a tua alternativa, certo? Tu é trabalhador ou tu é aventureiro? Porque assim, com esse medo todo aí, com essa... Tu não vai ser nada. Tu não vai ser nada. A questão é de onde veio todo esse medo. Se a grande parte dos brasileiros tem uma tendência aventureira, né? Eu não sei, é estranho. Ou teve, né? Teve, né? Porque hoje em dia também não existe mais espaço para esse aventureiro típico, assim, desbravador de terras e locais inóspitos. Olha, né? em parte tem, só que o cara tem que ter dinheiro, né? Mas tu pode vender o teu apartamento de 100 mil reais, mas existem e comprar um pedaço de terra. Existem as startups aí certo. pra tu pode pegar um crédito agrícola. Tu já viu como é que se faz para pegar crédito agrícola, né? E tu pode fazer uma startup. Arriscar, talvez seja, o cara arrisca financeiramente. Isso aí é o equivalente simbólico. Isso é interessante, né? Assim, ó, mas dá pra fazer startup com medo? Eu não vejo que o cara que faça uma startup de vender cosméticos, ele não pode ter medo. Ele tem medo. Ele não tem medo. Eu não vejo isso. É isso. Então o cara tem a visão de mundo, de fim de mundo. Realmente, não tem como fazer nada no fim do mundo. Esquece. Então, assim, ou tu abandonas essa ideia de que está tudo acabando, e no fundo de todos os direitistas, e principalmente católicos, tem essa visão, né? A coisa começa a ficar um pouquinho ruim, o fim do mundo se aproxima. Não, cara, já teve 2 papas, certo? Já teve várias coisas muito ruins aí, né? Já teve, sei lá, papa meio pagão, já teve... Já tiveram milícias dentro da igreja. Já teve papa que canonizou o Carlos Magno. Era um antipapa, mas ele foi canonizado e não levantaram a canonização ali. Já teve cisma, já teve heresias, as manchês, e não era o fim do mundo, cara. E aí agora... Tava difícil, vamos lembrar, tava difícil. Não é... Teve arianismo, teve, muita coisa, e não acabou. E é agora porque mudou o missal que vai acabar... Não bate essa ideia. Pode ser que esteja acabando, pode ser, mas tu não sabe. E tá escrito que tu não vai saber. Tá escrito que vai vir como ladrão na noite. E aí... Então, assim, fica só ligado que, o ladrão vai vir de 2 formas. Ou vai ser o fim do mundo, ou tu vai morrer. O ladrão é isso aí. Em algum momento tu vai morrer, ou em algum momento o mundo vai acabar e tu tá vivo no meio do processo. Tu vai morrer também, de alguma forma. Então, é só isso. Agora, se tu parar a tua vida porque o mundo tá acabando, realmente, aí tu vai viver só no medo. Aí tu não vai fazer startup, aí tu não vai comprar um pedaço de terra, tu não vai mudar de cidade, tu não vai começar a estudar, tu não vai fazer nada. Tu não vai fazer nada. O estudo daí porque existe uma terceira ali, né? Que eu achei uma pena do livro é que ele não linkou com essa terceira, que é o bacharel. Né? O bacharel. O bacharel e funcionário, né? Porque ele diz ali que no mundo ibérico, e principalmente em Portugal, é onde há mais possibilidade de mobilidade social, né? Por já ter se modernizado enquanto Estado antes. Então, realmente era possível um sujeito crescer, né? Diferente das outras monarquias da Europa, onde ainda se primava por um aspecto mágico da fidalguia, não é? Que o sujeito que ele é fidalgo, ele tem nobreza no sangue, independente da educação, independente do caráter e todas essas coisas. Eu acredito nisso. Né? Então, isso aí, dali, por mais que as casas nobres da Península Ibérica sejam germânicas também, assim e tal, mas eles se perderam ali, misturaram com outras coisas e perderam esse aspecto. E o sujeito acabava tendo essa possibilidade de, através de um bacharelado, né, não no estrito senso, mas lato senso, assim, através de um certo estudo, ele conseguiria avançar sem precisar trabalhar e sem precisar se aventurar, certo? Então, era uma coisa que,
Que é muito Né? interessante. Então, se eu comprar uma biblioteca, se eu tiver uns livros e tal, e for um medalhão, né? Se eu souber falar javanês, eu consigo ter a tal da estabilidade, ficar tranquilão aqui, certo? Alugar uma casa, não preciso nem comprar, certo? Ou eu compro, mas também não vou investir muito, porque daqui a pouco eu já vou mudar e coisas assim. Então, e esse é o modelo que, quando se vê ameaçado por qualquer coisa, o sujeito tem medo. Esse é o cara que tem mais medo. Sim. Tá? Então, ele vai lá, não, eu quero estabilidade. Mas aí, que é uma coisa que não existe, né? O cara que está... Não, se tu investir no Tesouro Nacional, isso aí se falava 10 anos atrás, todo mundo falava em Tesouro Nacional, certo? Hoje em dia já não estamos falando, né? Daqui a pouco vamos falar de novo. Né? Exato. Os juros aí, então é isso que dá medo. Quem tem medo mesmo é o pessoal de estudo. Não é o cara que se aventura, esse cara não estuda, o outro que trabalha também não estuda, certo? Agora, o sujeito que estuda, ele faz com que o estudo seja o meio pelo qual ele sobreviva, e isso dá medo mesmo, certo? Porque tu depende A tua estabilidade está sempre ameaçada, porque... Aquilo que era para te dar a estabilidade... É uma quimera. Exatamente. A tua estabilidade. Que estabilidade não existe em nenhum lugar, mas o trabalhador e o aventureiro, eles sabem que não existe estabilidade. Né? Sim, o bacharel, o bacharelista... Ele espera ainda essa estabilidade. Ele acha que o cargo público é metafísico mesmo. É uma instituição que não pode ser derrubada por nenhum poder mundano ou sobrenatural. Mas exatamente. Né? Então, assim, por quê? Porque eu estudei, porque eu passei no concurso. Ou assim, não, porque eu sou um profissional liberal. Pode ser que ele não faça concurso, mas ele é um profissional liberal. Profissional liberal, no estrito senso, né? É alguém que vive do seu conhecimento. Seja ele um médico, um jurista, seja lá o que for, né? E esse aí tem medo mesmo. E esse aí tem que ter medo. Por quê? Porque ele pegou o estudo que não é necessariamente uma forma com a qual ele possa ganhar a vida, né? Mas por circunstâncias muito específicas acaba sendo, né? Só que isso tudo depende da estabilidade da civilização. Se os sacerdotes babilônios, eles... se os assírios invadiam a Babilônia, o pessoal de Assur invadia a Babilônia, o sacerdote estava ferrado, ele não tinha mais trabalho, certo? Ele provavelmente ia ter que trabalhar no campo lá, carregar saco de aveia e ferrado. Olha só, se o Nabucodonosor tem um sonho e o sacerdote não consegue interpretar, ele tá ferrado também. Também tá ferrado, exatamente. Ferrado também. Então, é sempre assim. Só que eu não quero dar, talvez, eu não sei qual é o teu pensamento, mas eu não quero dar a impressão errada que o cara não deve estudar. Não, o cara deve estudar, mas deve estudar direito. E para os fins corretos. E saber exatamente o que ele está fazendo. Essa estabilidade é uma estabilidade interior, e estudo é vida interior pura. Assim. Não, por que vamos dizer, por que a gente vive de dar aula agora, né? Por enquanto. A gente consegue. E se não conseguir mais, bom... Vai ter que fazer outra coisa. Vai ter que carregar saco de cereal e acabou, certo? Dá pra cantar umas musiquinhas enquanto carrega. Também, né? Mas porque o teu estudo vai te dar estabilidade interior para carregar o saco. Né? Porque tu vai ser o pior carregador de saco ali, porque os caras que já cresceram fazendo isso, eles carregam um saco muito melhor que tu, né? Tu vai ser o pior de todos, mas tu talvez seja o mais tranquilo ali, né? Eu que vivia dando aula de latim, as pessoas me pagavam para dar aula de latim, para dar aula de literatura, não sei o que e tal, agora estou aqui carregando saco, né? Sim. Bom, pode acontecer, certo? Pode acontecer, e isso não foi o fim do mundo, certo? Foi só uma mudançazinha ridícula de conjuntura, sim, certo? E, bom, depois o que pode ser pior que isso, né? Eu não digo que isso aí já é ruim, né? É só uma mudança. E pior que isso é só morrer. Não, mas isso não chega a ser olha pior. só, cair na mendicância, mas
Isso também é um medo muito profundo brasileiro. cair na mendicância. Já cair de professor, bacharel, de O qualquer brasileiro coisa tem medo de ser preso. Isso é uma coisa também que Isso é uma outra engraçado. coisa que é engraçado. Cara, tem medo de ser Eu vou ser preso, né? Porque realmente, não por ser privado da liberdade, é por ter que conviver com o pessoal no presídio, né? Sim, não. Mas Porque, porque tu vai ser morto no presídio. né, então... morto ou coisa pior. Coisa pior. coisa pior. Tem coisa muito pior do que ser morto. Anelzinho de barbante. Anelzinho de barbante, né? Garrafinha, fica igual a garrafinha. Ser Lavar as calcinhas da torturado. manicoma. Das manicoma, né? Tomar chá de óleo. Criar porquinho, vai até sair dentinho. E coisas assim. Então, claro, o brasileiro tem medo de ser preso. Mas quando tu vai ver, ele tá... Por que ele tá com medo? Certo? Principalmente no Brasil, onde é muito difícil ser preso, certo? Onde muito pouca gente que deveria ser preso já não é. Mas o cara tem medo de ser preso, né? E mesmo a virtude sobrenatural acaba sendo também por medo do inferno. E não por temor a Deus, né? O problema não é ir pro inferno, o problema é perder o céu. São coisas diferentes. Exatamente. Né? Perder o céu. É mais ou menos a lógica do... O que o cara fica mais feliz? O Colorado. Se o Inter ganha ou se o Grêmio perde? Se o Grêmio perde. Pois é. Então, é isso aí, né? O cara, ele é a mesma coisa. Maldade de coração, mas é isso aí. Exatamente. Então, assim, ser virtuoso por medo do inferno, já basta. Já basta, né? Mas o teu céu vai ser... Vai ser pequenininho, né? O bacharelismo, leia-se aqui, pessoas de estudo, certo? Faz com que tu não consigas realmente estudar. Né? Tu vai... Mas vamos definir. Bacharelismo é pessoas que estudam para ganhar dinheiro. Especificamente. para fazer da sua... E ganhar a estabilidade, que é o cara que quer... compensação do céu. Assim. Exatamente. É que ele vê que eu leio aqui um livro e entendo. Tem um cara que não lê. E tem outro que lê e não entende. Tem esses 3 níveis. Mas eu leio eu leio e entendo, eu sou diferenciado. E realmente, isso é verdade, né? Existem... Não que o cara que não lê, ele não possa vir a ler, e o cara que lê e não entende, ele possa entender. Isso é possível, né? Inclusive, compra aí os nossos cursos. E vocês vão conseguir ler e se tu entender. lê e não entende, né? As nossas formações aí e tal, que é isso que a gente faz. A gente vai lendo e entendendo junto, né? Explicando. A gente vai dizendo em voz alta aquilo que se passa na nossa mente para que vocês tenham... Isso se chama dar aula, tá? Lembrando que nós não aprendemos... Nós não aprendemos juntos. Desde a formação do... Não. Vamos aprender juntos aqui sobre esse livro, né? Que nós nunca lemos, nenhum de nós lemos. Vai ser uma grande surpresa. Vai ser uma grande surpresa. Essa nossa caminhada aqui. Nossa caminhada. Mas então, o sujeito que ele percebe isso, primeiro, é mais fácil isso do que carregar saco? Não sei, certo? Eu vejo muita vantagem em quem eu invejo, às vezes, não é? O cara que não lê nenhum livro. Confissões. Porque eu conheço muita gente que nunca leu nenhum livro, né? E às vezes eu tenho inveja, assim, porque o cara, pra ele... Tanto faz, certo? Ele vê as coisas assim e nem pensa nada, não tira nenhuma conclusão, nem nada disso. Isso O que me ótimo. impressiona é a pessoa estar bem. Eu penso assim, não, olha, eu preciso de muito mais leituras e coisas assim para ficar bem do que um cara desse. Esse cara é abençoado. O cara vê qualquer situação na vida, tem um problema familiar lá, porque o irmão dele vai se divorciar e coisa assim. E ele... só trata coisas assim de uma forma totalmente superficial e não quer entender nada. Assim, ele só quer julgar mesmo e chegar numa conclusão mais rápido possível de que lado ele vai ficar na questão, se do lado do irmão ou da cunhada, e tá tudo certo, né? Eu queria fazer eu queria ser assim. Em princípio, ele vai ficar do lado Meus do irmãos irmão, são muito bem relacionados, nenhum se divorciou nem nada, só pra saber assim. Né? Meu irmão casado, outro vai casar agora
em setembro. Bem. Sejam felizes. Parabéns. Então, mas esse é um exemplo. Ou qualquer outra coisa, né? Tá, vem ali, tem que pagar o imposto X. Aí o sujeito pode ficar, ele só fica bravo, beleza, e deu. Ele não fica pensando assim, não, mas não pode ser que... Tem aquele que vai reclamar no Facebook. Não, mas ele ficou brabo, certo? Só que ele não fica perdendo um tempão conjecturando sobre a moralidade, a licitude do... Mas, na verdade, é bom porque, assim, o cara... Do imposto e coisa assim. O caso do irmão. O cara vai ficar do lado do irmão. Se ele não tem nenhuma rixa com o irmão, ele vai ficar do lado do irmão, porque é de sangue e... Cara, ele tá certo. Mas não sei se o cara... depende, mano. Não, às vezes... eu acho que... Ele pode ficar do lado, ele pode apoiar o irmão e tudo isso, mas ele não vai dizer que não vai dizer qualquer coisa certo. que ele fizer, ele foi certo e a mulher é que é culpada ou qualquer coisa assim. Não eu acho que é uma tendência. Tem sempre um comentário, mas o fulano o cara não vai refletir na situação, porque daí se o cara refletir, é aí que ele tá ferrado, porque ele, tem que ver qual é a justiça do caso. Isso aí já é muito complexo. Exato. Então, a opção default, assim, tu dizer, e é tão simples, tão simples a vida, quanto mais próximo, né, os laços, então eu vou defendendo sempre nessa coisa. O que é? Agora nem tudo também, a pessoa o bacharel, o doutor, nem tudo ele pensa também. Vamos dizer assim, tudo bem. A pessoa até mesmo com uma vocação, uma vocação bem orientada intelectualmente, nem sempre ela vai... Em algum momento ela vai ter pensamentos superficiais. Certamente. E agir desse modo também. Certamente. Mas é difícil. É claro que ela tem uma tendência a praticar esse exercício racional e tudo, mas nem sempre. Não, porque não dá, o cara não tem energia intelectual. A energia intelectual tudo, é a que as pessoas menos têm. Mas... E já gasta com muita porcaria, distrações. Então ele não vai ter energia mental para pesar todas as coisas na cabeça. Não, o que eu queria dizer é que nesses casos aí, o que tem que acontecer é que ele não tem que ficar do lado de ninguém mesmo. Porque não tem nada a ver com ele, certo? Quando ele vai refletir, ele vai, pronto, certo? Sim, a não ser que esteja acontecendo uma afronta muito grave à justiça, assim, que ele precisa tomar um lado e dizer alguma coisa, pode acontecer. Assim. Exato. Sei lá, a mulher vai levar todo o dinheiro, vai levar os filhos, mas na verdade ela é uma megera, na verdade alguma coisa assim. Olha, ele pode até se meter, não sei, cada caso é um caso, mas até pode ser. Sim. Mas no geral, o cara, né, não sou eu, não é a minha vida, não... Aí os caras simplesmente brigaram porque um gostava de ver uma série e o outro gostava do outro, um era gremista, o outro era colorado. E assim olha, eu não posso colocar uma opinião aí no meio. Tem outras coisas. Mas o normal da vida, se o cara é aventureiro ou trabalhador, ele não vai pensar nessas coisas aí, não. Ele só vai julgar ali e tal, de forma bastante simples. Sim. E ponto, né? Agora... O sujeito de estudos, ele é alguém que faz isso. E ele não se dá bem nesse ambiente do trabalhador e do aventureiro, né? Porque justamente ele faz isso. E é muito ruim conviver com pessoas assim. Se tu é aventureiro ou trabalhador, tu não quer ter um bacharel perto de ti, certo? Tu não quer ter um estudioso. Ele te irrita. Ele irrita exatamente. Ele é profundamente irritante. E sim, é verdade. Eu tô falando de mim mesmo, porque eu faço essas coisas, eu irrito frequentemente as pessoas por fazer um argumento, geralmente sobre coisas que não têm importância nenhuma. Né? Exatamente. Como o Inter. Eu irrito muitas pessoas com minhas opiniões. Pegaste o meu isqueiro aí, ficaste com ele. E aí, então assim, se tu tem medo é porque tu é uma pessoa de estudos, normalmente é isso. E assim, não é... Provavelmente todo mundo hoje em dia tem um pouco de estudo. Todo mundo tem um pouco, aí é que tá, né? E isso não é simples. Isso é bem problemático. Não dá pra pegar e congelar esse negócio. Isso é um desenvolvimento muito recente da civilização. Isso é um fato. Não dá pra congelar esse negócio. Porque, os católicos tinham que estudar mais. Uma pinóia, certo? Uma pinóia. Por que tem que estudar mais? Assim, vai dizer agora para ter fé e ser salvo tem que estudar? Para com essa gnose, né?
Essa é a noção que as pessoas têm do que é gnose, assim, né? Que o cara associa a salvação com o conhecimento intelectual. Né? Daí Mas não pode isso estudar. não é gnose, mas esse é outro capítulo. Para com essa gnose, o católico não tem que estudar mais, certo? Esses dias queriam que a gente falasse do que é gnosticismo. Como eu não sei, assim, de forma profunda, eu dei uma resposta superficial, mas Eu também não. não sei. Não, eu sei. Mas assim, isso, cara, olha só, cara, precisa... Não me meto com isso. Não me meto. Não vou Jamais. Jamais. Puta guerreira. Não, que é isso. Mas realmente, assim, uma pessoa da Idade Média, sem estudo nenhum, não ia se salvar, então. Certo? Não, ninguém salvou, então. Não deu. Ninguém salvou. Não rolou. Mas não tem que estudar mais. Quem tem que estudar mais é quem é vocacionado para os estudos. É o cara que leu o livro e entende. Certo? Essa pessoa tem que estudar. Aí ela pode viver disso? Pode viver de estudos? Pode. E se não der mais? E daí? Olha, sempre vai ter um saco para tu carregar uma pedra, para quebrar um negocinho. Sempre vai ter. E tu pode fazer isso de uma maneira muito. Muito e se eu for mendigo? Isso que é Cara, mais... tu vai ser mendigo? Olha, todos os mendigos que eu conheço, ele quer ser mendigo. Certo? E eu não tiro a razão. Porque o cara... Pô, o mendigo que eu conheci, o cara que estourou o botijão da minha casa, pegou fogo e morreu minha mulher e minha filha. Aí tu vai dizer, mas vamos lá, vou te ajudar, tu conseguiu um emprego. Que emprego, cara? Toma aqui um dinheiro, compra uma cachaça, um dogão, e é isso aí, certo? O que eu digo que ele quer é porque realmente, certo? Não é que ele queira, é que ele aceita a condição com muita naturalidade. Exato. Não que ele queira, né? Talvez ele quisesse até, talvez tenha uma pequena vontade de sair daquilo ali, mas é uma cogitação muito fraca, né? pra... Então, assim, agora governo, tu que estudas, tu acha que tu vai ser assim, né? Não, acho que não vai correr esse risco, certo? Agora, temos aqui o emprego na fábrica, no aviário aqui de depenar galinha. Não é muito a minha praia, certo? Não, aí não pode. Né? Então, assim, aí tu vai querer ser mendigo e ninguém valoriza o meu trabalho, ninguém valoriza o meu conhecimento, ninguém valoriza a minha formação. Eu fui não sei aonde e não me aceitaram. Porque eu não tinha isso e não tinha aquilo, porque eu não tenho diploma, porque não sei o quê, porque só para, certo? Para. Tá com medo de quê? Não tenhais medo, como a gente citou no começo, é a frase mais repetida da Bíblia, assim, por algum motivo. Sim. Exato, né? É incrível. Non abbiate paura. Não, eu acho que também porque São João Paulo II tem uma homilia que se chama Non abbiate paura. E eu acho que aí ficou... Ou não vos preocupeis e tem um também, outro, né? Não vos preocupeis, e tem um outro também, que é um livro do São João Paulo II, que é Levantai-vos, vamos. Né? Essas frases do Evangelho que ninguém dá bola são muito boas, né? Sim. Então, assim, tá com non abbiate paura. Tá, mas e aí o que eu faço? Surdite. Eamos. Certo? Vai Não pra sei se é frente. assim que está no São Jerônimo. Mas Vou traduzir agora. Vamos dizer que Andiamo. a gente entra aí numa esfera nova também, né? Se tu vai falar de medo, vamos falar de problemas. Aí tu tem os Mas eu problemas. sou cheio de problemas. Isso, eu sou cheio de problemas, porque eu tenho os problemas e tal. Olha, É eu vou ruim dizer- eu vou explicar uma estudar com coisa. muito Tá? problema. Vou falar uma coisa sobre problemas, tá? Problema só tem uma saída pra resolver problema. Ver se é possível resolver o problema. Normalmente não é. Tá? Se não é, não tem o que fazer. Ou tu pode mitigar, assim. Nós temos a liberdade de mitigar os problemas, isso é bom. E é o máximo que se pode fazer às vezes, pronto. É que tem muita coisa assim, olha, Né? Não é assim? Não tem que aceitar a limitação, aceita a limitação. a maioria é isso. dos problemas... Talvez Agora, até possa ser resolvido, mas também não precisa pirar com papo coach. Não, meu. Agora, assim, ó, coach. É papo anti-coach, porque o coach ele vai te dar ele vai querer que tu passe 400 horas ouvindo um negócio, assim, dizendo pra te acalmar ou te movimentar a fazer alguma coisinha ali Fazer um na monte tua de vida. coisas. Cara, olha pros problemas e pensa sobre os problemas pra tentar resolver. Se é possível, que bom.
Se não é... Sinceramente, mentira e não é pronto. meu problema. Não é meu problema o que acontece na política, por exemplo. Esse é um bom exemplo. Aí o cara vai lá. Claro que é, porque daqui a pouco tu não vai ter dinheiro pra não sei o quê. O Olha que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não, eu vou movimentar. Tem que ir pra rua, né? Tem que ir pra rua. Mas é. já foi, Não é não. meu problema se tem censura, certo? E daí não vai mais poder ter um podcast aqui. Eu disse, que bom. Acontece. Vocês não vão mais ter o canal do YouTube, não vão mais poder fazer curso online, né? Isso é uma merda, né? Vocês não vão mais poder vender os livros de vocês pela internet e coisa assim. Vai ser horrível. Vai ter que fazer outra Certo. coisa, vai ter que mudar de vida. Vai ter que mudar de vida, mas olha estamos assim. sujeitos a isso. Mas, a gente só faz isso na internet porque tem internet. Se fosse nos anos 90, a gente não faria. Estaria aqui com Certo. a casa só aberta. Sei lá o que a gente faria, Faria outra né? coisa, Nem assim. tem. Sem a tecnologia, assim, né? Mas e daí? Mas não é normal que as pessoas não possam falar? Não é normal, né? É normal. É bem normal. E aí eu digo, estudando história, a gente, normal é que não possa falar mesmo, normal falar é mal que do tem que calar a governante, boca falar mal do isso é clero, normal. isso é o normal, certo? Então, assim, Tá errado? Bom, aí aí uma outra discussão filosófica exato, uma muito longa. discussão filosófica que a gente, né, pode, mas já estava ali com Sócrates. O Sócrates mataram ele por censura, né? Assim, censuraram Sócrates e condenaram à morte. Sim, e o Sócrates achou que estava bom. Pô, é exatamente esse. Cara, tem Essa um é a diálogo questão. pra ele explicar isso. assim. Exatamente. Que é o Critias. Olha, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou fugir. O Sócrates não criticou a censura, Não. mataram ele por censuraram, não sei o quê. Cara, ele falou assim, falaram pra ele, vamos pra rua. Ele disse, não. Exato. Eu já tô velho. Vou ficar na caverna. Eu já tô velho, já tá. Exatamente. Joia. Né? Isso aí é. Mas e ele podia falar, ele falou horrores, certo? Ficou anos, décadas falando, Sim. certo? E elogiando ainda assim, criticando a democracia, criticando os poderes constituídos, as autoridades e todas essas coisas. De modo bem venenoso. inclusive. Bem venenoso, né? E falou mal de todo mundo, aí quando, agora a gente vai te matar. Aí ele, tá, um dia é da caça e outro é do caçador. Né? Porque meus filhos, cara, realmente, é que vocês não E ele leram a não história. fez. Tem coisa assim, ó. O pessoal diz, mas é porque ele sabia, ele foi um mártir da filosofia. Não foi nada. Não. Porque ele sabia que aquilo faria com que o seu ideal filosófico se propagasse e tal, e coisa assim. Não. Pelo menos o que está em Platão é que, amanhã ninguém mais sabe quem é o Sócrates, certo? A consciência dele parece essa, sim. E ele não Agora, tem um discurso apaixonado, combati o bom combate, nem nada disso, né? Mártir, assim, porque ele não está falando diante de Deus. Eu acho que a grande virtude aí é da docilidade mesmo. É um tipo de docilidade que se apresenta assim, do Sócrates nos últimos dias. Ele diz assim, tá bem, vocês querem condenar um cara porque ele disse isso, porque ele disse aquilo, porque... Tá bem. Então então condenem aí. Usem os seus mecanismos, façam o que vocês quiserem. Eu acho que tá errado, vocês deviam me dar uma pensão. Vocês deviam me dar uma pensão, me ajudar. Né? Mas também não vou dizer que é infundado, né? Realmente, ali na apologia, é isso aí, assim, né? Se isso é corromper a juventude, então tá. Se isso é não honrar os deuses, então tá, né? Eu acho que não é. Então, assim, pela minha consciência, tava tudo certo, né? Vocês é que sabem, vocês são sábios. Agora, mas é isso, né? Então, realmente não é o meu problema, assim, não é meu problema. E não é da maioria das pessoas. O sujeito pode ter uma questão de subsistência. É porque eu tenho um canal na internet e eu ganho dinheiro falando mal das autoridades. E aí, isso aí está sendo ameaçado pelas autoridades.
Aí eu digo, bom, realmente tu tens um problema aí, mas ele é Exato. pequeno, certo? Porque se tu fizer outra coisa, A não ser que o padrão de vida tem da como pessoa resolver? caia Tem, é muito. só não falar, certo? Porque ele tem polícia, ele tem autoridade física sobre ti, assim, ele pode prender, ele tem, né, tem condições de fazer isso. Tu não. O que Então, não impede de fazer nada contra as autoridades, isso é uma outra coisa. Né? Porque, eu tinha um canal, eu combatia pelo meu canal. Tá, agora tu vai ter que combater por outro lado. exatamente. Senão Não, tu outro isso aí é morre, né? uma- Isso aí é o que eu falei de burrice, porque os caras acham que, não, o único meio de combater isso é eu ter o meu canal na internet. Pô, cara. Será que é o único meio? Né? Cara, não, esse é o pior Aí, as meio. Big Esse é o meio Tech- que vai te fazer ser preso. É, exato. Não é o melhor meio. Pois é, esse é o pior meio, exatamente. Né? Agora, quando que um cara desse aí organiza uma palestra sem ser filmada, com 20 pessoas, Yeah. certo? Pra fazer a mesma coisa. Um programa de ações. Não, Assim, ó, porque não tá Não, escrito que não não pode pode. falar mal numa reunião no salão de festa do condomínio dele e nunca ninguém foi acusado de fazer isso. É. Certo? Por enquanto ainda dá. Talvez possa ser que no futuro não dê. Olha, pode ser. Mas é muito difícil, Né? vai ter que virar o Big Brother mesmo. Né? Exato. Vai ser mais difícil, né? Então, por enquanto dá para fazer reunião com 20, 50, 100 pessoas. Assim, ó, bem conspiratório. Mas faz no teu apartamento ali, fechado, com um cafezinho, com umas bolachinhas ali, conversa. Faça um plano de ação para 20 anos. Isso, sim. Isso ainda dá para fazer. E Né? isso é o efetivo, né? Mas o cara diz que não, se não for na internet ele não vai mais poder fazer. Não, Isso, cara, não é um sim. problema. É um probleminha, certo? É o padrão de vida da pessoa. Ela vai perder do nada um padrão de vida. Exato. é Então isso no aí. fim, assim, vou perder dinheiro. Se eu não puder mais ter aqui o meu canal, vou perder dinheiro. Se não puder mais. Me bloquearam no Twitter, eu vou perder dinheiro e todas essas coisas. É um problema? Sim, mas é um probleminha. Agora, Não, tu não pode ter medo, né? o que parece é que realmente o problema é perder a fonte de dinheiro, a monetização, sei lá o quê. Sim. Porque, sim. cara, não vão se fechar todos os meios de ação. E tu simplesmente não tá cogitando os outros, que são muito mais efetivos, muito melhores. Sim. Então, parece que o problema é a grana mesmo. Me desculpem. Mas isso eu vivia de estudo e agora não posso mais viver porque fecharam meu canal. Sim. A censura! Era o bacharel do YouTube. É verdade? Tem censura? Sim. É ruim? E aí? Não discordar disso? Dou razão pra quem censura. Não. Agora, esse é o teu problema? Com essa, acabou. Muito bem. Então é isso, né? Tchau, pessoal. Muito obrigado. Lamento. Pessoal do Ceará aí e tal, são a maior quantidade de ouvintes aí. Fugiu de barco. Então, Façam jangar. Tem- não, o Ceará não tá tão longe da Guiana Francesa que não dá pra entrar. Um abraço.